Atos capítulo 9, versículo de número 32. Atos 9, 32. Diz assim: E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá a saúde, levanta-te, faça a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Senhor, a tua palavra é viva, é santa, é poderosa, é tremenda, é cirúrgica, mas também é alimento. Renova, fortalece e vivifica. De acordo com o próprio Jesus, a palavra santifica, nos coloca de pé, nos prepara para uma nova semana. Eu quero ouvir a tua voz. Essa igreja aqui diante dos meus olhos está, também quer. Esse povo veio para esse culto com o coração aberto para aquilo que o Senhor tem a derramar. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode sentar aí. O que estava acontecendo por meio desses homens era algo de verdade extraordinário, né? E olha o que Deus está fazendo acontecer nessa igreja aqui. Desde Atos capítulo 2, a partir ali do 42, por volta do 42, a gente percebe que tudo aquilo que Deus está fazendo através da vida dessas pessoas está fazendo com que outras pessoas se convertam. Era isso que estava acontecendo. Aí quando a gente abre a Bíblia aqui no capítulo 9 e lê o que acabamos de ler, a gente percebe que isso continuou. Pedro chega na cidade de Lida, e quando Pedro chega ali, Pedro encontra um homem, Sabe aqueles encontros que quem promove é Deus? Sabe aqueles lugares que você nem sabe por que chegou, só entende depois que alguma coisa acontece nele? Sabe aquelas coisas que a gente pensa por alguns instantes que é coincidência, mas depois a gente vai perceber que era providência? Pedro chegou e Pedro vai encontrar um homem chamado Enéas. E Enéas está paralítico há 8 anos. Está paralítico há 8, não era um paralítico. Não era, não. As pessoas de Lida, quando olham para Enéas, têm Enéas como um paralítico. Mas Pedro, quando chega em Lida e olha para o mesmo Enéas, Pedro consegue perceber que ele está paralítico. Ele não é paralítico. Existe uma diferença entre ser e estar. Esse estar demonstra que agora está, mas daqui a pouco pode não estar mais, velho. E é essa percepção que Pedro vai ter. E é isso que faz a fé de Pedro acreditar.
Se ele não era, agora está. O meu Jesus pode fazer ele deixar de estar. Pedro se aproxima desse Enéas. E perceba, esse Enéas está com os santos de Lida. Com o que é isso? Com os crentes. Ele está com o povo que já havia recebido a palavra no seu coração. Enéas está no meio das pessoas que já ouviram falar de Jesus e acreditaram nisso. Enéas está no meio das pessoas que já estão tendo uma vida com o Senhor. Mas mesmo assim, Enéas não está reagindo por si só. Ele está no meio daqueles que creem em Deus. Mas essa fé deles, todos, ainda não está promovendo um ambiente necessário para que Enéas seja tão tomado por fé a ponto de dizer: Jesus me cura. Não. Eles são pessoas boas, são pessoas que já acreditam no Senhor, mas a fé, desculpa, a fé ainda está rasa. E o que é uma fé rasa? É uma fé que até existe, mas se conforma com o fracasso. É uma fé que até existe, mas tem aquilo que é ruim como se fosse algo normal, e por muitos é dito assim, ó, essa é a vontade de Deus. Se Enéas estivesse no meio de uma turma que a gente conhece, essa turma olharia para Enéas e estaria dizendo assim, ó, é a vontade de Deus. Mas peraí, se era a vontade de Deus, por que Enéas levantou depois? Deus mudou de vontade? Deus mudou de ideia. Então quem olhasse para Enéas em cima de uma cama, diria, é a vontade de Deus. Aí o que essa pessoa diria depois vendo Enéas caminhar? É a vontade de Deus também? Deus muda de vontade? Afinal de contas, a vontade de Deus era ver Enéas paralítico, ou a vontade de Deus era ver Enéas curado e andando? A gente inventa desculpas para justificar por muitas vezes a nossa falta de atitude porque faltou fé. Aí chega Pedro com fé, mas num nível mais elevado. E o que é uma fé num nível mais elevado? É uma fé que provoca uma atitude. Porque se tem fé e não tem atitude, o nível está baixo. Agora, se tem fé e toma uma atitude, é porque está acima da média. Pedro chega no mesmo ambiente, olha para Enéas e diz, Jesus Cristo te dá saúde, levanta e faça a tua cama. Na mesma hora, imediatamente, alguma coisa aconteceu, e não foi no natural, porque ele não foi no médico. Ele não entrou em um aparelho que deu um choque, estimulou os nervos dele, e de repente os nervos voltaram a funcionar. Não teve nada disso. De forma sobrenatural, Enéas simplesmente se colocou de pé, levantou. E agora? E agora que lá do outro lado, a cerca de 15 quilômetros dali, tem a história de Tabita. E a história de Tabita é curiosa. A Bíblia vai chamar ela de discípula. Era alguém do Senhor, né? Era alguém do Senhor que estava no meio de um povo que era do Senhor. E era alguém que fazia o bem. Ela estava em Jope. Jope tinha um porto. Só que era rodeado por pedras aquela região. E muita gente morria naquele mar. E como muito pescador morria naquele mar, Jope era conhecida por ser um lugar de muitas viúvas e órfãos. Tinha muitas viúvas, e estão no texto aí as viúvas, ó. Muitas viúvas e muitos órfãos em Jope. E aquele povo, a cultura da época era muito forte, não é? Então existia uma cerimônia, permita-me corrigir isso, existe até hoje uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, que é a apresentação do menino e da menina no templo. E quando chega o dia da apresentação, o pai compra uma túnica nova, uma roupa nova, para que a criança seja apresentada na sinagoga com a roupa nova. Só que como havia muitas viúvas e muitos órfãos ali naquela região, o texto vai dizer que essa Tabita fazia túnicas para eles, não cobrava nada. Era uma discípula,
uma serva do Senhor. Perceba isso, meninas. Elbinho, a Bíblia chama de discípula. A Bíblia não mostra ela pregando, a Bíblia não mostra ela tocando, não mostra ela cantando no coral da igreja, a Bíblia não mostra ela fazendo visita no lar, a Bíblia não mostra ela profetizando na rua, a Bíblia não mostra ela evangelizando na praça, mas a Bíblia chama ela de discípula. E qual era a atribuição que ela tinha para ser chamada de discípula? Fazer túnica para quem não tinha condições de comprar. Que isso? É para você se alegrar, porque quem está servindo a Deus não sou apenas eu que estou com o microfone na mão. Servir a Deus não é apenas tocar como Ele está tocando, cantar como elas cantaram. Servir a Deus não é só distribuir os envelopes como eles fizeram, não é só impor as mãos, agora estar intercedendo por mim enquanto prego, como eles estão fazendo. Servir a Deus também é estender a mão a quem precisa. Estender a mão a quem precisa também é servir a Deus. Fazer por quem não consegue fazer por si mesmo também é servir a Deus. Fazer o bem a alguém que precisa do bem que Deus me ensinou a fazer também é servir a Deus. E essa mulher é tida como uma serva de Deus. Por quê? Porque ela fazia roupa. Qual era o dom dela? Ela sabia costurar. Olha o dom dela, ela sabia costurar. Então ela costurava e dava roupas para quem não tinha mais pai para dar. Porque aqueles órfãos que não tinham mais a figura do pai para presenteá-los com a túnica nova, não ficavam sem túnica nova no dia da cerimônia chamada Bar Mitzvah. Por quê? Porque ali naquele lugar Deus tinha plantado uma serva dele chamada Tabita. Ela se permitia ser usada dentro daquilo que ela sabia fazer. Você não precisa fazer o que eu faço. Deus pode te usar naquilo que você sabe fazer. Você não precisa querer fazer o que o outro faz. Você precisa querer fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. E ela fazia. E fazia com tanta excelência que é chamada de discípula. Uma serva do Senhor. Só que o texto vai dizer assim, olha, enfermando ela morreu. Enfermando ela morreu. A Bíblia não diz assim, ó, e do nada ela morreu. Teve um ataque fulminante, caiu dura. De repente, morreu. Sem nenhuma explicação, morreu. Não, aqui não. Aqui o texto está dizendo, enfermando ela, morreu. Primeiro ela ficou doente. A doença que a acometeu evoluiu e chegou ao óbito. Enfermando ela, morreu. Não foi do dia para a noite, não foi da noite para o dia. Alguma coisa começou a acontecer com ela. Em algum momento, alguns sintomas começaram a aparecer. Sintomas de uma enfermidade que a Bíblia não diz qual foi, mas o fato é que ela ficou doente. Mas era serva de Deus e ficou doente. Mas só fazia o bem e ficou doente. Mas estendia a mão a quem precisava. É chamada de discípula. Sim, mas ficou doente. Ficou enferma. E agora a gente percebe que quando ela morre, os santos da cidade, os crentes da cidade, tá, gente? Para você entender. As viúvas da cidade, aquelas que sempre estavam com ela, agora estão na casa onde está posto o corpo dela. E de acordo com o texto, essas pessoas estão chorando. Essas pessoas estão próximas do corpo dela e chorando, estão tomadas de dor, tomadas de angústia, de tristeza com a partida de Tabita. Sabe aquela pessoa que faz falta? Isso aqui. A pessoa era tão boa que quando ela morre, a comunidade chora. O povo que estava sempre com ela não está virando as costas, seguindo a vida como se nada tivesse acontecido. Não. Eles não conseguem agir com naturalidade aqui. O povo está chorando. Tabita faz falta. Quem ela é faz falta. Tudo que ela fazia por esse povo ia fazer falta.
Tabita conseguiu ser alguém relevante onde ela estava. E quem era Tabita? Uma costureira. Por favor, eu não estou falando de um jeito pejorativo, claro que não. Ai de nós se não fossem essas mulheres, né? Mas Tabita não era uma doutora. Tabita não era uma empresária forte. Tabita não era uma cantora famosa. Tabita não era uma política. Não. Tabita era uma costureira. Como que pode alguém fazer tanta diferença na vida das pessoas com algo que a gente pode até pensar que é uma coisa tão simples, mas fazer tanta diferença ao ponto de ter gente agora chorando porque ela faz falta? Ela faz falta. A gente faz falta? A gente faz falta? Se hoje fosse o seu velório, eu indo no seu sepultamento, ia ter alguém para me ajudar a segurar no caixão, eu ia ter que botar nas costas sozinho e levar. Que eu vou falar, irmão, já passei por cada situação em velório que só a graça. A gente faz falta? Eu vou fazer falta? Você vai fazer falta? E se a sua resposta for, é porque as pessoas... Não, para aí. Não estou falando das pessoas, estou falando de você. Não estou falando de as pessoas hoje em dia são frias, eu estou falando de você. Estou falando da gente, de mim, de você. A gente faz falta. A gente faz falta com base em quê? O que é que a gente faz para marcar a vida das pessoas a ponto de pessoas sentirem a nossa falta? Será que a gente faz falta, ou aquilo que a gente faz para marcar as pessoas fará com que no dia da nossa morte alguém olhe para nós e diga assim, já foi tarde? A gente faz falta? Tabita fazia. Aí o povo agora está chorando, mas eu vou voltar um pouquinho, depois eu avanço, porque Tabita não morreu de repente. Tabita não morreu assim, como uma lâmpada queima, não. Enfermando ela morreu. E aqui eu vejo a importância de pessoas que estão à volta, sabe, meninas? Sabe, Albinho? A importância de gente que está à nossa volta. Para quê? Para mesmo quando a gente aparentemente está bem, chegar perto da gente e perguntar, está tudo bem? Está tudo bem contigo? Enfermando ela morreu. A Bíblia diz que ela ficou enferma e isso a levou à morte. Mas também a Bíblia não diz, então eu não posso afirmar, que alguém, enquanto ela estava enferma, se aproximou dela e perguntou, está tudo bem, está precisando de alguma coisa? Não sei se fizeram isso. Eu não sei se fizeram isso com ela. Eu não sei se as pessoas que estavam ao redor dela, enquanto ela estava viva, perceberam que ela estava precisando de ajuda. Eu não sei. Eu não sei se alguém teve a capacidade de olhar para ela e entender que ela estava precisando de um abraço, que ela estava precisando de um aperto de mão, que ela estava precisando de uma visita só para tomar um copo d'água. Eu não sei se alguém antes dela morrer teve a capacidade de se aproximar dela, olhar nos olhos dela e dizer assim, olha, qualquer coisa eu estou aqui, tá? Conta comigo, hein? Para hora de sorrir, mas também para hora de chorar, tá bom, Tabita? Tabita, não me chama só quando estiver tudo bem não, Tabita. Tabita, o dia que você não estiver bem, conta comigo, pode me chamar, pode ligar para mim, me manda uma mensagem no Zap. Será que a gente, nós, nos dias de hoje, a gente consegue olhar para as pessoas que estão à nossa volta e perguntar, o que é isso? Se importar? Será que a gente se importa com as pessoas? Ou será que a gente vai deixar chegar ao ponto de a situação dar a nós uma razão para a gente chorar? O que é isso? A morte. Será que você tem a capacidade de olhar para o seu filho e dizer, filho, está tudo bem? Ou será que só vai ter capacidade de amanhã ou depois corrigir quando ele alguma coisa errada fizer? Será que a gente para o nosso dia, a nossa correria, porque parece até que é tudo filho do The Flash, que é um tal de correria. Irmão, você é discípulo do The Flash, só pode.
Não, porque a minha correria está muito grande, a minha correria. Mas será que no meio da nossa correria a gente tem a coragem, a capacidade, a sensibilidade, a mistura de tudo isso, de segurar os homens na mão da nossa esposa, olhar nos olhos dela e perguntar: está tudo bem, meu amor? Rapaz, esse está tudo bem, meu amor, pode desencadear do outro lado uma resposta que a gente nem sabia que estava acontecendo. Será que as mulheres que aqui estão comigo nessa manhã, ao invés de ficar dentro de casa reclamando porque o dinheiro não está dando, porque a conta de energia elétrica chegou, porque a situação está apertada, porque está calor e ele não te levou para a praia ainda, será que você tem a capacidade de esperar ele chegar do trabalho, ao invés de chegar e falar: é uma hora dessa, olhar para ele e dizer: como é que foi seu dia? Você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Será que alguém fez isso com Tabita antes? Ou só está chorando agora porque não tem mais Tabita no meio deles? Pergunta para quem está do seu lado: você está bem? E vou dizer uma coisa: a grande maioria das pessoas que eu conheço, quando estão mal, não ficam com a plaquinha dizendo assim: ó, tô mal, me ajuda. Não ficam, não. Não dá nem para a gente perceber direito. É por isso que a gente precisa perguntar. Porque às vezes tem gente que está sorrindo, Jefferson, mas o coração está sangrando. O sorriso é uma tentativa de ficar melhor, mas quando volta para casa, é o choro que predomina, é a dor que está latente, é a angústia que toma conta. Pergunta de novo para quem está perto de você: você está bem? Se não tiver, pode se abrir com essa pessoa que está aí, tá bom? Se não tiver, pede oração a ela no final do culto. Se não tiver, vem aqui no altar, eu oro por você. Por quê? Porque o momento que a gente tem é o agora. É agora que a gente precisa se preocupar com as pessoas. É agora que a gente precisa estender a mão para quem precisa. É agora que a gente precisa abraçar quem nem pediu o abraço. Porque tem gente que não vai pedir. Tem gente que não vai falar. E eu entendo essas pessoas. Eu só entendo por quê? Porque eu também sou meio assim. Eu também sou meio assim, irmão. Por exemplo, se for para carregar uma pedra ali de 50 quilos nas costas, eu vou pegar ela, vou botar nas minhas costas, sendo que eu não esteja aguentando. Mas eu não vou falar: irmão, vem aqui, me ajuda aqui. Eu sei, eu reconheço que eu sou assim. Tem gente que tem mais facilidade. Ele não mete a mão na pedra se não chegar mais uns dois para ajudar. Eu não, eu vou pegar a pedra e vou esperar que alguém me observe e entenda que eu estou precisando de ajuda. Eu tenho essa dificuldade, eu reconheço isso. Mas assim como eu tenho, muita gente tem. Tem gente que não vai pedir ajuda. Tem gente que não vai te pedir um abraço, mas está precisando de um abraço. Tem homem aqui que da onde que vai dizer que está precisando da esposa? Ele não vai dizer. Por quê? Porque ele aprendeu a adotar essa postura de machão, de durão, do resolvedor de tudo. Então tem homem aqui, irmão, que não vai pedir abraço, mas esposa, dá uma amansada nessa fera com um abraço, aperta ele, brinca com ele, dá um beijo nele. Por muitas vezes a pessoa, a postura dela parece que é para afastar a gente, mas aquilo ali é uma autodefesa. A pessoa está ferida, a pessoa está machucada, a pessoa está chorando por dentro, só que tenta disfarçar por fora. Só que nessa ânsia de tentar disfarçar por fora, ela acaba agindo errado, se torna até áspera. Mas está precisando de ajuda, está precisando de um abraço. A gente, é muito importante isso. Pergunta para quem está do seu lado: você está bem? Enfermando ela, morreu. Essa enfermidade era grave, apóstolo? Não sei. Talvez a falta de cuidado tenha sido pior do que a própria enfermidade. Porque eu não sei se você vai entender o que eu vou te dizer agora, mas um câncer, se for tratado devidamente, não mata. Uma pneumonia, se não for tratada, mata. De repente, a agressividade não é da enfermidade, mas é da falta de cuidado que é agressivo demais. Está entendendo? Apóstolo, mas essa enfermidade era gravíssima, que não tinha cura? Eu não sei se a enfermidade tinha cura. Não sei. Eu sei que ela morreu em decorrência dessa enfermidade, que eu não sei qual é. Mas vamos parar e pensar: ela morreu porque essa enfermidade matava
ou ela morreu porque ela não foi cuidada. E uma enfermidade pequena, por não ter tido cuidado devido, acabou evoluindo para a morte. Um câncer bem tratado não mata. Uma gripe, se não for cuidada, pode levar a óbito. Você está entendendo ou não? Cuida das pessoas. Cuida dos seus filhos, pelo amor de Deus. Cuida da sua esposa, varão. Cuida do teu marido. Cuida dos teus pais que ainda estão com você. Cuida. Porque um dia a gente vai querer cuidar e não vai achar eles ali. Não vai achar eles ali. Enfermando, ela morreu. Mas havia um sentimento nesse povo. Havia um sentimento neles. Qual? Olha só o que aconteceu. Pedro orou por Enéas aqui, e Enéas, que era paralítico há 8 anos, levantou. Aí a notícia correu. A notícia chegou lá em Jope, 15 quilômetros de distância. E a notícia chegou lá. Aí quando o povo que estava aqui ao redor do corpo ouviu dizer que Pedro estava a 15 quilômetros dali, disseram assim, ó, vão lá e peçam a Pedro para correr aqui. Saíram 2 crentes daqui, foram lá onde Pedro estava e disseram, Pedro, estão te chamando lá em Jope, porque Tabita, a discípula Tabita, morreu. Então peraí, eles estão ao redor do corpo dela, mas ainda há uma certeza no coração deles. Pergunta qual? Ainda tem jeito. Como assim? Eles estão olhando para o cadáver e estão dizendo, ainda tem jeito? Porque se eles não pensassem isso, eles não mandariam chamar Pedro não, gente. Eles estão olhando para o corpo dela e não estão dizendo assim, ó, vamos enterrar logo, não. Eles estão olhando para o corpo dela e estão dizendo, chama Pedro logo. O que é isso? Até diante da morte, aquele povo ali está desenvolvendo um nível de fé, que eles olham e dizem assim, ó, ainda tem jeito, ainda tem uma solução, ainda há uma saída. O Jesus que Pedro serve ressuscitou a filha de Jairo. O Jesus que Pedro serve ressuscitou o filho da viúva de Naim. O Jesus que Pedro serve ressuscitou a Lázaro. O Jesus que Pedro serve, ele próprio ressuscitou ao 3º dia de morte. Chama Pedro lá. Ainda tem jeito. Não. Fala assim, ó, ainda tem jeito. Irmão, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei do que você tem medo para essa semana agora, mas eu sei de uma coisa, tem jeito, tem uma saída, tem uma solução. No ano do sobrenatural, ninguém que está aqui dentro vai dizer que é impossível. Por quê? Porque aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Chama Pedro lá. Uma mulher de Deus, mas ficou doente. Uma mulher de Deus, mas precisou ser cuidada. Não sei se alguém cuidou. Uma mulher de Deus, mas precisou de atenção. Não sei se alguém deu antes dela morrer. O fato de estar pregando não quer dizer, por exemplo, que eu não preciso de um abraço. O fato dos obreiros estarem aqui não quer dizer que na vida deles está tudo maravilhosamente bem. Eles também precisam de abraço. De repente você, homem que está aqui comigo, você tem uma mulher que é uma mulher de oração dentro de casa, faz parte do corpo de trabalho aqui da igreja. Mas quem disse que a sua mulher é de aço? Sua mulher também precisa de ser amada por você, cuidada e protegida por você. E vou dizer mais, irmão, precisa até de dengo, que elas gostam. A minha só dorme se eu ficar fazendo assim na cabeça dela. Ou seja, eu não tenho oportunidade de dormir primeiro. Porque se a minha mão para, ela me dá um tapa na mão. Só dorme assim. Mas e a pastora? E a pastora sobe aqui, prega, que eu vou dizer uma coisa a você, hein? Prega que se eu fosse vocês aí sentados aí, eu jogava a cadeira para cima, eu dava glória. A bicha prega, hein? Mas quando chega dentro de casa, é a minha menina, é a minha esposa. Precisa do meu cuidado, do meu abraço, da minha atenção. Quem está do seu lado também precisa. Morreu. Mas ainda bem que não desistiram dela. Morreu. Mas ela é tão especial, ela é tão importante, que quem olha para ela não está conseguindo desistir dela.
o que ela fazia marcava tanto a vida dessas pessoas, que ela está morta, está ali, mas as pessoas estão olhando, dizendo: não, 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 ainda tem jeito. Chama Pedro lá. Pedro chega na casa, e quando Pedro chega na casa, as viúvas estavam chorando. E não era o choro dessas viúvas aqui, não era igual o choro de Marcos capítulo 5, das gabideiras, não. Em Marcos capítulo 5, as pessoas estavam chorando, porque a filha de Jairo morreu. Mas quando Jesus falou assim, ela não está morta, ela está dormindo, quem estava chorando começou a rir. Peraí, está chorando e de repente ri? Aquele choro lá não era um choro com sentimento. Aqui não, aqui era um choro com sentimento. Pedro fez essas pessoas saírem, por quê? Porque Pedro agora sabe do tamanho da responsabilidade que está sobre ele. Pedro dobra os joelhos do lado do corpo da moça e começa a falar com o Senhor. Pedro está do lado de um cadáver, mas Pedro está dizendo: eu creio em um Deus que pode mudar essa realidade. Deus pode mudar a realidade do seu casamento, Deus pode restaurar a sua família, Deus pode libertar teu filho, Deus pode abrir essa porta de emprego essa semana, Deus pode arrancar essa enfermidade, porque até da morte Ele chama para a vida. Pedro ora acreditando que o milagre pode acontecer. Ora, e depois que ele ora, ele segura na mão dela e diz: Tabita, levanta. Ela abre os olhos. E Pedro saiu correndo espantado. Não, irmão, se você foi um velório e o defunto abriu os olhos, irmão, não dá nem para pegar você na foto, de tão rápido que você vai sair. Você vai correr tanto que se alguém tirar uma foto com a melhor câmera, na hora só vai aparecer um vulto seu assim, não vai pegar você. Ela abre os olhos e Pedro não está assustado. Ela abre os olhos e Pedro não está surpreso. Ela abre, dá para entender que quando a gente lê o texto, a gente não percebe nem uma surpresa em Pedro. O que é isso? Aconteceu exatamente o que Pedro esperava que fosse acontecer. Agora, olha o nível de fé. O camarada está orando e esperando que uma pessoa que está morta levanta. E quando ela abre os olhos, Pedro não ficou assustado. Era Pedro dizendo o seguinte: olha, eu sabia que o meu Senhor ia fazer o que eu estava pedindo a Ele. Eu oro para que você alcance esse nível de fé, para que eu alcance esse nível de fé. O que? A gente orar por coisas que para todo mundo são coisas impossíveis, mas a gente vai orar, vai acontecer. E ao invés da gente ficar espantado, a gente vai dizer: eu sabia que o Senhor ia libertar ele, eu sabia que o Senhor ia restaurar minha família, eu sabia que o Senhor ia transformar meu filho, eu sabia. Ela levantou. Qual foi o remédio aqui? A Bíblia não diz que alguém, quando ela estava doente, deu remédio a ela. Não sei se deu. A Bíblia não diz se alguém aqui levou ela ao doutor. Eu creio que não, porque o médico mais famoso da época era Lucas. E é Lucas que está escrevendo isso. E ele não fala que ele foi visitá-la. Agora um médico, que foi o médico que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, que é Lucas, vai ter que escrever lá que Pedro orou e uma pessoa que estava morta ressuscitou. Os médicos vão ficar assustados. Os médicos vão ficar assustados. Aqueles que não acreditam vão ficar assustados. Aqueles que não andam na revelação que você anda vão ficar assustados. Por quê? Porque vão ver você de mãos dadas de novo. Vão ver seu filho na presença do Senhor. Vão ver você chegando em casa com as bênçãos de Deus sobre a tua vida financeira. Vai ter gente que vai ficar assustada, mas você vai olhar e vai dizer: eu sabia que o Senhor ia fazer. Eu sabia que o Senhor ia me abençoar. Quem está comigo dá glória a Deus. Fica de pé para eu terminar. Pergunta para essa pessoa aí: você está bem? Está precisando de alguma coisa? Você tem coragem de perguntar isso a alguém, mas com intenção? Não da boca para fora, com intenção mesmo? Você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Tem gente que tem medo de perguntar isso e tem medo da resposta da pessoa.
Porque se a pessoa disser que está precisando, aí vai ter que dar o jeito agora de fazer, né? Você está bem, irmão? Está precisando de alguma coisa? Amém. Você está bem, Jafim? Está precisando de alguma coisa, irmão? Tranquilo? Você está bem, irmão? Precisando de alguma coisa? Que a gente faça isso longe do culto também. Que a gente faça isso dentro de casa. Porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus nega a fé e é pior do que o ímpio. Eu termino dizendo o seguinte: enfermando ela morreu. Não foi do dia para a noite. Não foi de repente. Enfermando ela morreu. Com respeito a você, um casamento não acaba de repente. Ele começa a dar alguns sinais que, se forem negligenciados por nós, vai levar ao fim do casamento. E aí, quando o casamento acaba e a pessoa entra no meu gabinete, eu pergunto: mas o que foi que aconteceu? Apóstolo, foi de repente. Não foi de repente. Ninguém vai dormir dizendo que ama e acorda com a mala pronta para sair de casa, não, gente. Não é de repente. Começa a dar alguns sinais. É igual doença, né? Começa a vir uma febrezinha, uma dorzinha que você nunca sentiu, um negócio estranho. Não é de repente. Após do nada, meu filho agora veio com essa história. Não é do nada. De repente estava dando sinais e você não estava atento. Ou estava vendo e fingindo que não estava vendo. Seu filho com umas conversas estranhas, assistindo uns negócios estranhos. Os meninos assistindo uns negócios que não é para menino assistir. Após de repente, será que foi alguém na escola? Não, foi você dentro de casa, que não percebeu, que não abraçou, que não cuidou, que não segurou na mão e falou assim: está acontecendo alguma coisa, papai está aqui, mamãe está aqui, vamos conversar, chega aqui. Mas eu te entendo, né? É a correria. É a correria. Só que você fala tanto de correria, eu nunca vi você com uma medalha no peito dizendo que venceu uma maratona. Você corre tanto, mas só perde. Nunca ganha nada. Após eu cheguei para trabalhar, do nada me chamaram lá no RH e disseram que eu estou demitido. Do nada. Foi do nada. Não foi porque você estava pelos corredores reclamando do patrão, formando panelinha, reclamando salário, entrando na pilha dos outros, fazendo fofoquinha. Você tem certeza que foi do nada, do nada. Você era um excelente profissional na empresa, um excelente profissional. Aí de repente o burro do seu patrão resolveu mandar você embora. Porque se você era um excelente profissional, o seu patrão mandou você embora, o burro é ele então, né? Não é do nada. Não é do nada. Começa um probleminha, a enfermidade, sabe? Que não é tratada. Aí começou com uma gripe, vira pneumonia e morre. Seu filho não foi dormir tranquilo, menino tranquilo, e acordou com um cigarro de maconha desse tamanho na mão, não. Para com isso. Do nada meu filho entrou para as drogas. Não foi do nada. Para de mentir para você mesmo. Isso não ajuda a resolver o problema. Ficar querendo se enganar para se eximir de culpa não vai resolver o problema, não. Encara a realidade dos fatos. Seu filho não vai dormir uma benção e acorda maconheiro, não. Alguma coisa aconteceu. Quem sabe você não percebeu. Seu filho não vai dormir bem e acorda querendo cortar pulso, não. Querendo cortar pulso e postar ainda. Alguma coisa aconteceu. Veio acontecendo. Imagina a pessoa do nada: estou com vontade de cortar meu pulso. Não é assim não. Começa com um comportamentozinho estranho. Uma febre. Agora presta atenção em uma coisa. Paulo Rosa, pai de 8 filhos, me ajuda aqui. Sobe aqui.
Imagina o seguinte, ó, imagina que Paulo Rosa seja meu filho. Fica aí. Paulo Rosa é meu filho. Aí eu pergunto para ele: tá tudo bem, filho? Ele diz que tá bem. Aí eu acredito no que ele está dizendo. Ah, eu já perguntei, tá bem, tá bom. Aí imagina o seguinte, ó, eu chego perto dele e faço isso aqui, ó. Opa, você tá quente, você tá com febre, tem alguma coisa estranha. Deixa o pai te ajudar e ver o que está acontecendo aqui. Você está entendendo? Tem coisa que a gente só vai perceber quando está junto, não é perguntando de longe. Ah, mas o meu filho mora com a mãe, apóstolo, que é do meu outro casamento. Eu mando mensagem, ele disse que está tudo bem. Rapaz, dá vontade de dar uma coça. Seu filho mora do outro lado da cidade com a mãe. Aí você manda uma mensagem por semana, pergunta se está tudo bem. Ele diz para você: está tudo bem. Aí você diz: já fiz a minha parte, está tudo bem. Chama esse menino para jogar uma bola. Mas eu não sei jogar e nem gosto. Vai gostar. Chama esse menino para ir para a praia. Eu não gosto de mar. Mergulha com ele. Fica perto. Pai, filho desse tamanho também. Fica perto. Que você vai sentir se está bem mesmo ou não. O que a boca não diz, muitas vezes os olhos dizem. Olha nos olhos para ver se é verdade o que está saindo pela boca. Obrigado, filho. Está comigo aqui? Eu não quero que você seja pego de surpresa. Eu quero que você se antecipe para que a sua casa seja uma bênção. Feche seus olhos, vamos adorar ao Senhor, vamos.